Boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você está aqui conectado com a gente. Tudo bem com todos? Espero que todos estejam bem. Boa noite, pessoal. Vamos chegando no nosso barquinho. Boa noite, Maura. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite, Wall. Tudo bem, meus irmãos? Como é que vocês passaram a semana? Espero que todo mundo tenha passado bem. Boa noite, Jacunha. Boa noite, Lumara. Boa noite, Mônica. Um abraço, minha irmã, para você, Fabiana, Dila. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem com todos? Eu espero que sim. Boa noite, Elisa, Clara. Boa noite, Paula. Paula Tostes, boa noite Silva, Liz, um abraço minha irmã, boa noite Evelyn, boa noite Janaína, Mirella, Renata, Bertone, um abraço querida, boa noite Ivana, Bruno, vamos sim mandar vibrações para sua esposa que está completando mais um ano, que coisa boa né gente, boa noite Patrícia, Cláudio, boa noite Deise, Tânia, Rafaela, boa noite, Felipe. Grande abraço, irmão. Mais um dia de barquinho. Boa noite, Gal. Um abração, querida. Boa noite, Rita, Márcia, Lu, Beatriz. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Passaram bem a semana? Tá friozinho aí na terra de vocês? Aqui tá meio friozinho. Boa noite, Arlete, Flávia. Boa noite, Denise, Maria. Boa noite, Alex, Ricardinho, grande abraço, meu amigo. Boa noite a todos, meus queridos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela conexão. Obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco, né? Por nos permitir adentrar aí o lar de vocês. Graças a Deus, Tiago, tô melhor sim, graças a Deus. É 100% já. 99, mas depois da live vai ficar 100. Meus queridos, que alegria, viu? Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela companhia de vocês, por nos permitir adentrar o lar de vocês, né? Na companhia hoje de Jesus. Hoje o cenário está um pouquinho diferente, né? É lindo esse quadro, né? E é que hoje eu não estou na nossa casa, estou em outro local, mas o barquinho não podia deixar de acontecer, né? De sair. Então, estamos aqui conectados novamente, né? Olá, dona Norma, um beijo para a senhora, Marco, um abraço, irmão, Lenita, Beth, um beijo para você, que coisa boa. Fátima, Sandra, eita, quanta gente. Meus queridos, então vamos lá, vamos trabalhar, né? Que a gente já conversou bastante, a gente já se falou bastante. E as pessoas que estão vindo aqui hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, viu? Até ao nosso barquinho. Sintam-se em casa, sintam-se dentro do lar de vocês, né? Como uma grande família que a gente busca ser todas as terças, todos os barquinhos. Para você que está assistindo aqui hoje depois, né, da terça-feira, também sinta-se conectado. Não tem problema, eu sei que muita gente só consegue ver depois, tem gente que está trabalhando, tem gente que está estudando. O importante é o coração vibrar na mesma frequência, né? Mas é isso aí, gente. Vamos lá? Vamos preparar o nosso barquinho aqui para a nossa viagem de hoje? Que coisa boa! Ô Carol, hoje você trouxe o Alex também. Um abraço, Alex. Seja bem-vindo, meu irmão. Edson, Drica. Então vamos lá, meus queridos. Nesse momento convido todos a fecharem os olhos. Respirando fundo. Eu vou me esquecendo do mundo lá fora. Agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, que nesse instante adentra o nosso lar, agradecendo a oportunidade do aprendizado, agradecendo
a oportunidade da semeadura. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos ser instrumentos, humilde, simples, ainda tão pequeno, mas com uma tanta vontade de um dia ser grande. E assim nos reunimos, entre irmãos, unidos pelo sentimento, pela vontade, pelo desejo de querer ser um pouquinho melhor hoje do que se foi ontem e amanhã do que se foi hoje. Senhor, ilumina todos aqueles que nesse instante estão no nosso pensamento. Leva essa oração, Senhor, àqueles que necessitam, estejam em sofrimento neste plano ou no outro plano, que todos eles possam receber uma gotinha dessa luz que agora invade esse ambiente. E com essa canção, a gente inicia a nossa live de hoje. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Se você adentrou essa live hoje necessitando que alguma dor, que algum pensamento passe, tenha ciência de que assim será feito, pela conexão do seu coração junto ao coração de Jesus. Você merece e Ele está aqui para te cuidar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme nunca. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar.
que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Agora sim, o coração já está quentinho, já está preparado. Hoje estou com alegria de ter aqui pertinho de mim não só a Monique, né, a minha esposa, mas meu pai, minha mãe, minha sobrinha. Então é uma alegria muito grande a gente também tá poder presencialmente assim em família, né? Estão aqui do ladinho ouvindo. E eu espero que aí na sua casa também você esteja com a sua família, né? Se às vezes você está sozinho, tenho certeza que a família espiritual prepara esse momento, espera esse momento para se conectar com você, né? Então, no fundo, todos nós estamos em família, né? Porque esse barquinho também é uma família, né? Então, boa noite, família do barquinho. A você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Você que está aniversariando, que nem a Rosa aí, também receba o nosso carinho, o nosso abraço. Você que está passando por um momento difícil, receba também o nosso acolhimento, viu? Às vezes passando um período de luto, às vezes uma dificuldade diante de um diagnóstico. Aqui é o momento que seu coração é cuidado, né? Aqui é o momento em que a gente se aconchega no colo de Jesus e se permite ser por Ele cuidado. Todos nós, né? Então vamos lá. Vou pedir licença para a gente desligar os comentários, para a gente poder se concentrar um pouquinho melhor. E depois a gente volta, tá bom? A colocar os comentários para todo mundo participar. Bom, então vamos lá, meus irmãos. Hoje, uma liçãozinha, né, do nosso livrinho Minutos com Chico, do querido José Carlos de Luca. E hoje a gente tem uma lição de uma pequena professora, né? Uma professora que eu acredito que a gente tem muito para aprender, que é a formiga, né? Hoje a gente vai falar sobre a lição da formiga. O que será que a gente tem para aprender, né? Com um ser tão pequenininho que muitas vezes passa batido, que a gente nem vê, nem nota, a menos que está trazendo algum prejuízo, né? Mas será que a gente para pensar nos benefícios? Para se inspirar, talvez na forma de ser, né? A gente sempre fala aqui que Deus deixou a sua lição escrita na cartilha da natureza, né? Então vamos ver o que hoje a gente tem para aprender com a lição da formiga. Diz assim, começa com uma fala do Chico, que diz assim: Ah, mas quem sou eu, senão uma formiga das menores, que anda pela terra cumprindo a sua obrigação. Chico. Então, a gente começa refletindo sobre essa fala do Chico, né? Se comparando a uma formiga das menores que anda pela terra cumprindo a sua obrigação. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele ensinamento que está, acho que em Mateus. Aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se rebaixa será elevado. Se comparar a uma formiga, né? O que está por trás desse ensinamento? Bom, vamos à lição de hoje, que diz assim: muitos de nossos problemas resultam da excessiva importância que damos a nós mesmos. Em regra, pretendemos ser mais do que somos e exigimos que os outros nos reverenciem tal como fôssemos reis ou rainhas. E como isso raramente acontece, nos vemos geralmente irritados, magoados, melindrados, zangados, devido aos outros não corresponderem às nossas elevadas expectativas de sermos tratados e vistos como estrelas de primeira grandeza, né? A nossa vaidade ainda é grande. E Chico, dentro de toda a sua grandeza espiritual e imensa sabedoria, comparava-se às formigas, das menores que andavam pela terra. Incrível, como seres realmente espiritualizados, estão longe dos pedestais. São verdadeiros astros. Porém, não deixam que a luz ofusque a visão daqueles que lhes seguem os passos. Quem se reduz à condição de formiga não se melindra quando é contrariado, não se magoa quando é injuriado, não se sente diminuído quando o outro é exaltado. Olha só que
Que lição, meus irmãos. Valendo-me da comparação de Chico, é possível pensar que Jesus, o espírito de maior elevação que o planeta conhece, também se reduziu à condição de formiga de Deus quando esteve entre nós. Olha aí. O governador planetário, tal como chamam os espíritos de luz, nasceu em uma estrebaria, cercado do calor dos animais. Trabalhou na humilde carpintaria de seu pai, não era rico, viveu boa parte de sua vida em uma cidade de pouca expressão política e econômica. Não escreveu nenhum livro, não vivia em palácios nem nas sinagogas, preferindo o contato com o povo junto aos montes e lagos. Ensinou aos seus discípulos, lavando-lhe os pés, que o maior de todos seria aquele que mais servisse. Foi perseguido, traído e abandonado pela maioria dos seus discípulos no momento da crucificação. Mas foi esta formiga, chamada Jesus de Nazaré, que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Aprendamos com Chico a nos tornarmos também formiguinhas de Deus. Sofre muito mais quem deseja ser cobra ou lagarto do que formiga. Que lição linda, né, meus irmãos? Que lição linda. Pensar que Jesus também foi uma formiguinha de Deus, né? Uma operária. E que operária, né? Mas vamos lá, gente, né? A gente vê que tem uma característica muito presente, né, nos espíritos de grande elevação, que é a humildade. Que não é aquela dificuldade que tem em se rebaixar, que não é aquela aquela dificuldade que tem em pedir perdão, né? E o Chico trazia isso, né, no íntimo dele. Tem até uma história que eu me lembro que eu ouvi uma vez, que é para representar o quanto que o Chico também errava, o quanto ele também podia errar. Porque às vezes a gente pensa no Chico como uma condição além da humana, mas não, ele também era um ser humano, que também tinha fadiga, que também tinha cansaço, que também a cabeça não ficava tão boa quando não estava doente, né? E eu lembro de uma determinada ocasião, né? Só para vocês terem uma ideia, o Chico ele começava, né, os trabalhos no centro espírita com o receituário, né, atendendo as pessoas, prescrevendo às vezes o medicamento do Dr. Bezerra, começava às 14 horas e ia até às 19 horas, né? Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só aí 5 horas. E depois vinha a psicografia. E a psicografia, na maioria das vezes, durava até umas 2, 3 horas da manhã. Então, 19, 20, 21, meia-noite, 1, 2. 10 horas de trabalho por dia. Isso quando não acontecia nada de excepcional, né? E tinha uma determinada vez em que o Chico, ele estava muito doente. E o Chico, assim, não parava, mesmo quando estava doente, né? Por isso que eu não parei nem na pneumonia, porque a gente precisa se inspirar nesses grandes espíritos, né? E aí, um dia que ele estava muito doente, ele havia acabado de psicografar, já era quase 2 horas da manhã, e aí uma das mães que tinha recebido uma carta chegou para ele e disse: Chico, assim, você me perdoa de vir aqui, né, te falar isso, mas a minha carta, Chico, esses dados que estão escritos nas minhas cartas, tá errado, Chico. Esses nomes que estão aqui não estão batendo. Então, ela estava vendo ali as outras mães todas emocionadas, pessoas todas, né, entusiasmadas, e a carta dela estava errada. Então ela pegou e foi até o Chico e falou isso para ele, né? Imagina só, se fosse a gente nesse momento, o que a gente faria? A gente ficaria constrangido? A gente se elevaria? Mas que isso, eu nunca errei, vou errar agora? E o que o Chico fez? O Chico então pegou muito gentilmente aquela carta e disse para ela assim: minha irmã, me dá só um momentinho, por favor. E então ele foi passando página por página, ouvindo, né, os espíritos falando e corrigindo e riscando, né, riscava os nomes, riscava as expressões onde ele tinha errado. E aí no final ele pegou e leu a carta corrigida. E a mãe caiu em prantos, né, porque vinha com aquela riqueza de detalhe toda.
E aí ele então pegou nas mãos dela, olhou para ela e falou assim: olha, minha irmã, você me perdoa do fundo do meu coração, né? Porque hoje eu estou muito doente e eu estou muito cansado. E a falha foi minha, não foi dos espíritos. Mas o seu filho muito gentilmente voltou aqui e disse novamente tudo que ele tinha para dizer, e eu pude te trazer a carta da forma correta. Então você me perdoe. Então, olha só, meus irmãos, né? Como que é agir como uma formiga. A formiga, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, acho que todo mundo já foi criança um dia, né? E aí a gente via aquele formigueiro assim, formado, principalmente aquelas formigas cabeçudas, né? Aquelas formigas vermelhas que corta a folhinha. E às vezes ela constrói um formigueiro bem alto assim. Aí você vai lá e às vezes você chutava aquela terra, né? Travessura de menino, né? Travessura de menina. Passava 2, 3 dias, tava lá o formigueiro erguido novamente, né? Então, quantas vezes você fosse lá e entre aspas, destruísse a obra, elas iam lá e refaziam a obra. Refaziam. Por quê? Porque elas se veem como cumpridoras de uma obrigação. Está desapegado da necessidade de tirar satisfação, de mostrar-se perfeita. Ela sabe para que ela veio. Você sabe para que você veio? Eu sei para que eu vim. Porque às vezes a gente age como se a gente precisasse provar algo para alguém, né? E se a gente age pensando em provar algo para alguém, significa que eu já não sou o que eu quero provar, não é? Porque quando a gente não precisa provar, não é? O nosso comportamento já nos diz. Então, desapego. A lição de hoje tem muito sobre desapego também, né? E aí diz assim: muitos de nossos problemas resultam da excessiva importância que damos a nós mesmos. Então, o quanto a gente é apegado a uma verdade imutável, a uma opinião imutável, a uma postura imutável, né? Já ouviram aquela expressão? Não, porque eu não volto atrás. Não, porque eu sou um homem de palavra, o que eu falei está falado e eu não mudo de opinião. Meus irmãos, estamos todos em obras. Todos nós estamos em obras. Eu, você, é natural que isso aconteça. Aliás, é necessário que isso aconteça. Nós estamos aqui num planetinho onde a gente está se construindo. Então, se hoje a gente tem dentro de nós uma verdade que a gente considera imutável, reveja, sejamos humildes, vamos pensar, fala, bom, por enquanto eu penso assim, mas nada me impede que no futuro eu possa rever, porque eu estou em obras. E quando a gente age dessa forma, a gente deixa tanto de sofrer, sabe? A gente desapega, tira um peso do ombro, uma necessidade de estar sempre com a verdade, com a razão. É o desapego da formiga, né? Em regra, pretendemos ser mais do que somos e exigimos que os outros nos reverenciem tal como reis ou rainhas, né? Quem não gosta de ser reverenciado, né? Mas por que queremos ser reverenciados? Muitas vezes para satisfazer o nosso ego, né? Muitas vezes por insegurança sobre o quão de fato eu sou bom ou não. Então eu preciso que o outro diga isso para que eu me sinta, não é? Isso é ser escravo da opinião alheia. Isso muitas vezes é falta de amizade consigo mesmo. É falta de segurança emocional. Então eu preciso que o outro ratifique o que eu sou para eu acreditar. E quanta gente vive aprisionado pela opinião do outro, não é? É muito ruim a gente viver dessa forma. Então, sejamos autônomos emocionalmente. Claro que é muito gostoso a gente trocar com o outro, a gente compartilhar com o outro. Mas quando eu tiver que emitir uma opinião sobre mim mesmo, sobre eu mesmo, que eu possa me bastar. No sentido de me conhecer o bastante para dizer, Eduardo, aqui você errou. Eduardo, aqui você precisa melhorar. Eduardo, parabéns. Aqui você fez algo novo. Você nunca tinha conseguido fazer isso. Percebe? Percebe? Como podemos ser sim os nossos melhores amigos, nossos maiores incentivadores?
E como isso raramente acontece, né, de sermos tratados como reis e rainhas, nos vemos geralmente irritados, magoados, melindrados, zangados, devido aos outros não corresponderem às nossas elevadas expectativas de sermos tratados e vistos como estrelas de primeira grandeza. E cá para nós, meus irmãos, estrela de primeira grandeza, no mundo de expiação e provas, espíritos ainda tão primários, né? Espíritos ainda tendo lapsos de amor, porque o que a gente tem é lapsos de amor. O que a gente tem são lapsos de felicidade. Ainda tem muito para a gente virar uma estrela de primeira grandeza. Eu me recordo Jesus mesmo, né? Quando uma determinada pessoa o chamou de bom, né? Mestre, tu que és bom. E aí Jesus fala assim, por que me chama de bom? Bom é um só, que é Deus, né? Então talvez demonstrando que o único ser no universo com pleno domínio da capacidade de amar fosse Deus. O resto é tudo criação. Muito embora a gente soubesse que Jesus, quando criou o nosso planetinha, já era um espírito perfeito há 4,5 bilhões de anos, né? Mas para vocês verem, às vezes a gente se acha a última Coca-Cola do deserto, não é? E na verdade, a gente ainda está começando a engatinhar, a gente ainda está começando a aprender, né? E tem aquele ditado que fala, quanto mais alto eu fico, mais alto é o tombo. Então, as pessoas viravam para o Chico, e eu me recordo muito disso, né? E viravam para ele, uma vez um jornalista virou para ele e falou assim, eu ainda vou te desmascarar, Chico. Eu ainda vou te derrubar, Chico. Eu ainda vou fazer você cair. E ele falava assim, eu nunca vou cair, meu irmão. Ele falava assim, por quê? Por que essa arrogância? Ele falou, não é arrogância não, é porque eu nunca me levantei. Então, olha como que você desarma o ataque. Quando você desce do pedestal, do palco, sozinho. Entende? Olha, eu não sou isso que você está pensando que eu sou. Então você pode me atacar. Você é orgulhoso, você é isso, você é aquilo. Sou mesmo. Todos os defeitos a gente tem, em maior ou menor escala. Agora, o que nos diferencia é o quanto a gente está esforçando para não tê-los mais. Mas, por exemplo, o Eduardo é invejoso, o Eduardo é ciumento, o Eduardo é orgulhoso, o Eduardo é raivoso. Todos esses defeitos a gente ainda tem. Eu tenho. Agora, eu tenho uma vontade de não ser mais nenhum desses. Tento me esforçar para não ser. Nem sempre a gente consegue. Tem alguma situação ou outra que pega a gente mais de uma forma do que outra. Mas é o esforço, né? Então, continuamos aqui. E Chico, dentro de toda a sua grandeza espiritual e imensa sabedoria, comparava-se às formigas, das menores que andavam pela terra. Então, tem uma frase que diz assim, não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Olha só a profundidade dessa frase que eu quis trazer para vocês. Não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Vocês lembram que eu trouxe há muito tempo atrás aquela alegoria do ipê, né? Que tinha dois amigos que tinham um ipê na calçada e de repente um ipê florido, coisa mais linda do mundo. Aí um vira pro outro e fala assim, nossa, mas que ipê bonito. Aí o outro fala assim, mas olha aqui, faz uma sujeira. Entende? Então, às vezes, você está convivendo ali com a sua família e você está reclamando de um comportamento tão pequeno de alguém. Está reclamando de uma situação que não saiu tão perfeita. Ou, às vezes, você está convivendo e mesmo com aquela imperfeição, está agradecendo. Porque é tão bom ter a família para conviver. É tão bom ter um ao outro. Um dia a gente vai sentir falta. Não é verdade? Se a gente tivesse mais 30 segundos para conviver com alguém que partiu, tenho certeza que a gente não gastaria esses 30 segundos reclamando das circunstâncias, ou da imperfeição, ou da mania, ou do tique.
não é? Não é verdade? Então, relevar, ser leve, a gente tem que aprender que não é ver as coisas como são, é ver as coisas como somos, O que eu trago dentro de mim é a forma como eu vejo o que me cerca. Tem uma frase linda de Jesus que fala assim, que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. É verdade, né? Incrível como os seres realmente espiritualizados estão longe dos pedestais. São verdadeiros astros. Porém, não deixam que a luz ofusque a visão daqueles que lhe seguem os passos. É verdade. Eu tenho certeza que está cheio de espírito muito luminoso que está escondidinho. Não está fazendo live. Espíritos de uma grandeza tão sublime que, embora tenham a sua luz, faz com que a luz deles não ofusquem aqueles que estão seguindo seus passos. Ou seja, ele não quer brilhar sozinho. Ele utiliza a sua luz para clarear o caminho daqueles que vêm atrás. A gente não conhece pessoas assim? Às vezes na nossa família não tem uma pessoa assim? Que você fala assim, nossa, mas fulano é tão bom, né? Ele faz tudo para ajudar. Não fica apontando, não fica falando mal, não fica criticando. Parece que tudo que ele faz é pavimentar o caminho para quem está vindo. Não é? Esses são os grandes espíritos, né? Os verdadeiros astros. Inclusive, gente, olha só como é que é interessante, né? A gente sabe que quando os espíritos são muito evoluídos, você pega o espírito do nível de Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, esses espíritos, eles não têm necessidade de individuação, né? O que é individuação? De ser separado do todo. Então, Dr. Bezerra de Menezes, ele não anda com uma plaquinha escrita assim, ó, Bezerra de Menezes. Ele não tem essa necessidade. Tanto é que muitas mensagens assinadas Bezerra de Menezes não é do espírito que foi Bezerra de Menezes. São espíritos da mesma grandeza, sem uma necessidade de individuação. Nós que somos ainda tão apegados ao ego, né, tão apegados a essa questão do mérito, da homenagem, nós sim temos a necessidade de foi fulano que fez, foi ciclano que fez. Não. Esses grandes espíritos observam a humanidade como um todo. Por isso que eles não descansam. Por isso que eles estão sempre trabalhando em prol do próximo. Porque eles não conseguem sorrir enquanto um está chorando. Entende? Eles não se dão por satisfeitos. E não tem necessidade de homenagem. Quem se reduz à condição de formiga, presta atenção. Aqui é o ensinamento mais precioso da lição de hoje. Quem se reduz à condição de formiga não se melindra quando é contrariado. Não se magoa quando é injuriado. Não se sente diminuído quando o outro é exaltado. Você já viu uma formiga melindrando? Porque a gente de repente colocou a mão na frente dela? Quando a gente põe a mão na frente da formiga, o que ela faz? Ou ela desvia da mão ou ela sobe na mão e passa do outro lado. Você já viu uma formiga injuriada porque ela foi magoada? Quando a gente fala assim, essa maldita formiga que na cozinha está comendo todas as coisas, a formiga fica magoada. Você já viu uma formiga se sentir diminuída quando outra é exaltada? Não. Então, existe uma coisa mais desapegada nesse mundo do que uma formiga. Não é? Se você destrói um formigueiro, como eu disse, ela vai lá e faz tudo de novo sem reclamar. Porque no fundo, sabe que está cumprindo seu papel, servindo a um Senhor. Já pensou se a gente vivesse dessa forma? Se tudo que nos acontecesse, a gente deixasse o apego de lado, a gente deixasse o melindre de lado e falasse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou relevar. Vou me construir de novo. Vou refazer esse formigueiro dentro de mim, porque não se trata do que o outro faz comigo.
Se trata da minha obrigação. Eu estou aqui nesse planeta com um propósito. Então eu não posso permitir que o outro interfira nesse propósito. Eu sou ciente da minha missão. E a formiga é ciente da missão dela. Por isso que ela, faça chuva, faça sol, sempre cumpridora da sua missão. E aí, meus irmãos, eu me lembro, né, que numa determinada ocasião, a gente falando dos animais, eu me recordei de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, a gente fala que ele tinha uma relação muito forte com os animais, né? Na verdade, era uma mediunidade que ele tinha, né? Onde ele conseguia ali manipular e fazer com que as vibrações dele pudessem, entre aspas, conversar com as dos animais, né? Por isso que tem toda aquela história dos pássaros, dos peixes e etc. Mas Francisco também precisava aprender com os animais, principalmente essa questão do desapego, né? Então, tem um determinado momento que na vida de Francisco, quando ele já está mais velhinho, né? Que depois de ter passado por todas aquelas coisas, de ter visto a visão de Jesus pedindo para edificar a igreja dele, que depois ele descobriu que não era de pedra, que era uma igreja dentro dele. Quando ele estava mais velhinho, ele tinha vários discípulos. E ele percebe que alguns, se não quase todos os discípulos, estavam se desvirtuando, indo para outros caminhos, tomando rumos diferentes daquele que ele tinha tratado a vida inteira. E ele entra numa profunda crise de tristeza, de angústia. Eu acho que ele experimentou até um pouco de depressão, né? E todas as vezes que Francisco de Assis tinha essas dores muito grandes, ele ia se aconselhar com a irmã Clara, né? Irmã Clara para ele era, não sei, dá a impressão que eram dois espíritos que tiveram uma afinidade muito grande em outras vidas, né? E aí ele ia se confidenciar com a irmã Clara. E quando ele estava sentindo isso, ele então vai visitar ela. E quando ele chega, né, até o local onde ela está, as mulheres sempre muito sensitivas, né? Ele não precisa nem falar. Ela bate o olho nele e fala assim: "Ah, Pai Francisco, eu estou percebendo que você está muito triste, que você está muito angustiado, né? E eu vou te falar por que você está assim." E ele se assusta, porque não tinha nem falado nada. E ela fala assim: "Você está assim, Francisco, porque você é uma pessoa muito apegada ainda aos bens materiais." E ele fala: "Mas como assim? Apegado? Eu? Aos bens materiais?" Pois é. Você, Francisco, se desapegou de quase todos os bens, mas tem um deles que você ainda é apegado. E qual é? A obra. A obra, Francisco. Você está com medo que depois que você partir, que a obra se perca. Mas eu quero te dizer uma coisa: a obra não é sua. A obra não se perderá, porque a obra é do Cristo. Então, esse é o último convite que ele te pede antes de você partir. Desapega de querer ser dono da obra. E então Francisco tem uma renovação de energias e diz assim: é verdade, é verdade. Eu estava sofrendo por apego por uma obra que não é minha. E quantas vezes a gente sofre por uma obra que não é nossa? E quantas vezes a gente sofre por uma situação material que não é nossa, que vai ficar tudo aí? E esquece de aprender com aquela circunstância que está envolvida em tudo aquilo. Mas não, fica focado aqui, ó. É o bem, é o cargo, é a pessoa. Esquece de ver o contexto, que é o ensinamento. É o ensinamento. Sofre por apego, deixa de aprender por apego. Então, quando a dor do apego te fizer sofrer sobre uma situação, sobre uma pessoa, sobre uma injustiça, sai de si, olha de cima e fala assim: bom, deixa eu olhar o que essa situação tem para me ensinar. Deixa eu pensar
Qual a relevância disso daqui a tantos anos? O que eu posso, o que eu não posso renunciar nessa situação? O que eu posso, o que eu não posso agravar diante dessa situação? O quanto eu posso amar, o quanto eu posso perdoar, o quanto eu posso relevar. Entende? E é assim a gente faz o exercício do desapego. E sofre bem menos. Sofre bem menos porque a gente não se deixa estar na mão das pessoas. Porque todo mundo que te irrita, porque todo mundo que te domina, porque todo mundo que te causa angústia, te controla. Te controla. Então perceba como muitas das vezes a gente está sendo controlado pelos outros. Pelos outros. E olha só que poder que a gente dá para as pessoas, não é? Ao invés de nos colocar nas mãos de Deus, como as formigas fazem, a gente se coloca na mão de pessoas imperfeitas e permite que a conduta delas muitas vezes nos irrite. Que a conduta delas muitas vezes faz com que a gente fique preso nelas o dia inteiro pensando no que ela me fez. E olha o poder que eu dou. Eu dou a propriedade do meu eu para essas pessoas. Por quê? Porque eu esqueci de ser formiga. Porque eu esqueci que aqui eu sou só mais um. Então não importa o que o outro faz. Amanhã cedo eu tenho que levantar e tenho que cumprir o meu papel no formigueiro. E tá bom. E é isso. Entende? A profundidade da alegoria da formiga. Valendo-me da comparação de Chico, é possível pensar que Jesus, o espírito de maior elevação que o planeta Terra conhece, também se reduziu à condição de formiga de Deus quando esteve entre nós. E não foi? E não foi? Jesus chegou num nível espiritual, meus irmãos, se a gente for estudar lá a parte de classificação de Kardec, dos espíritos puros, ele não tinha necessidade de reencarnar mais. Não tinha. Ele já estava num nível que ele prescindia dessa necessidade. Mas ele o fez por amor. Ele o fez porque ele sim se viu como uma formiga do Senhor do Universo. E falou assim, eu vou lá servir as outras formigas operárias, não é? Aí vem um grande espírito, aquele que se doa em prol do formigueiro. Entende? O governador planetário, tal como chamam os espíritos de luz, nasceu em uma estrebaria, cercado do calor dos animais. Trabalhou boa parte de sua vida em uma cidade de pouca expressão política. Não escreveu nenhum livro. Não vivia em palácios, nem nas sinagogas, preferindo o contato com o povo junto aos montes e lagos. Para quê? Para mostrar o valor da simplicidade. Para mostrar que a gente não precisa ser dotado da melhor criação, não precisa ser dotado dos bens mais valiosos, para que a gente faça valer a nossa estada nesse planeta. Quanta gente perde sua paz porque não consegue ter a melhor escola para os filhos, porque não consegue ter o melhor apartamento, porque não consegue ter a melhor roupa. Meus irmãos, não é sobre isso a nossa vida. Não é sobre isso. É claro que sim, a gente tem que buscar o bem-estar social, material. É importante, mas não é o foco. Em algumas etapas da nossa vida é natural que isso oscile. É natural que a vida nos convide a falar assim, agora eu vou te dar a oportunidade de aprender um pouquinho mais na escassez. E você vai perceber que quando falta um pouquinho mais da material, tem que sobrar um pouquinho mais de amor. O que faltar, às vezes, num recurso, coloca um pouco mais de amor, que supre. E tudo bem. Entende? Desapego. Ensinou aos seus discípulos, como é que Jesus ensinou aos seus discípulos? Ensinou aos seus discípulos lavando-lhes os pés, que o maior de todos seria aquele que mais servisse. E ele fez isso um pouquinho antes de ser crucificado, né? Salvo engano, na noite anterior. Então, olha a mensagem que ele escolheu como uma das suas últimas. No sentido assim, eu sou o maior, eu sou o rei, mas eu sirvo. E é por isso que eu sou.
por isso que eu vou lavar os seus pés. Não é? E aí até Pedro, quando ele se ofereceu para lavar os pés, Pedro ficou indignado, mas jamais eu vou permitir que o Senhor lave meus pés. E ele para e fala assim, se não permitires que eu lave seus pés, como é que terás comunhão comigo? Entende? Então, a comunhão com Cristo se faz justamente no momento em que a gente permite que Ele nos sirva. E eu vou contar uma coisa para vocês que me marcou muito essa semana, muito. Eu estava ouvindo eu acho que ele é pastor. Ele chama Tiago Nigro. Eu esqueci o nome. É Tiago alguma coisa. E ele falou uma coisa tão interessante que eu nunca tinha prestado atenção. Por isso que eu falo que a gente tem que às vezes olhar para as outras religiões para aprender também. Para aprender, porque a iluminação, da palavra veio em todas as crenças. A gente não pode achar que é privilégio de espírita, é privilégio de católico. Cada um escolhe o seu caminho. Tudo bem. Mas achar que os seres iluminados vão vir dentro do espiritismo, vão vir dentro... Não. Deus espalhou estrelas por todo local para inspirar, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Veja só. Ele falou assim, sabe por que eu alcancei a prosperidade no meu trabalho? E aí o entrevistador falou assim, por quê? Ele falou assim, porque eu sei que Jesus precisa do meu trabalho. Aí ele falou assim, mas por quê? Ele falou assim, porque eu trabalho servindo, mas não só servindo dentro do contexto do meu emprego. Não é colocar um pão, não é atender um cliente, é servindo a Jesus. Então, quando chega uma pessoa no meu trabalho, eu trato ela como eu gostaria de ser tratado. Eu trato ela como se eu tivesse a oportunidade de, naquele atendimento, transformar o mundo. Eu não permito que aquela pessoa saia da minha presença sem levar um pouco de luz, nem que seja um sorriso. E Jesus precisa de pessoas assim. E eu falei assim, meu Deus, é verdade. Porque a gente sabe que a gente está transformando. Ele nem sabe disso, porque ele nem é espírita. Isso não torna melhor nem pior, mas estou dizendo o quanto que isso faz sentido. A gente está num mundo de transição planetária, transitando de expiação e provas para regeneração. Então significa que nunca se precisou tanto de pessoas que precisassem ajudar nessa regeneração. De pessoas que precisassem, através do exercício das suas profissões, tocar o ser humano, olhar uma pessoa nos olhos e falar assim, eu te vejo. Mesmo que eu seja um médico, que eu seja um juiz, que eu seja o que for, mas eu te vejo como um ser humano. Então eu estou aqui para te servir. E aí a gente prospera. Por quê? Porque Jesus precisa de operadores que facilitem, que auxiliem nesse processo de transição. É muito lógico isso. E eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado. Então, se você hoje experiencia, às vezes, um desespero por conta de um trabalho, por conta de uma dificuldade financeira, busca um serviço onde você vai servir a esse propósito de transformação do mundo, a ser uma luz. Nem que seja você fazer, vou varrer o chão, mas varra o chão como se estivesse varrendo a casa do Cristo. Entende? E aí você vai entrar num processo de comunhão, como ele disse para Pedro. Se você não me permitir lavar teus pés, como que vai fazer a comunhão entre nós? É por isso que eu falo, vai trabalhar, pensa que seu patrão é Jesus. Trabalha pensando nele. E todas as portas vão se abrir. Inclusive se você não gosta de onde você trabalha. Aí que você tem que trabalhar servindo mesmo, amando, porque a gente está sempre sendo observado pelos espíritos e por quem nos cerca, né? Jesus foi perseguido, traído, abandonado pela maioria de seus discípulos no momento da crucificação, mas foi esta formiga, chamada Jesus de Nazaré, que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Formiguinha poderosa, né? Aprendamos com Chico a nos tornarmos também formiguinhas de Deus. Sofre muito mais quem deseja ser cobra ou lagarto do que formiga. É isso, meus irmãos. Que a gente aprenda, né,
a ser disciplinado, a ser desapegado, como a singela formiga que trabalha cumpridora do seu dever, dia após dia, que desapega de um protagonismo, de um reconhecimento. Não, eu só quero servir. Eu sei do meu valor. Eu sei que eu sou uma formiguinha especial, porque Jesus assim me olhou, porque Deus assim me fez. Mas eu não quero brilhar mais do que o outro. Eu não tenho essa pretensão. Eu quero ajudar a comunidade a brilhar junto. Eu quero ajudar as pessoas a se encontrarem. E é isso. Sabe? Desapego e trabalho. Bom, meus irmãos, essa foi a nossa conversa de hoje, né? Espero que a gente tenha aprendido bastante com as formiguinhas hoje, né? Parece uma alegoria infantil, né? Mas acho que é justamente por isso. Talvez a gente esteja precisando ter mais olhos de criança. Talvez a gente se adultizou demais, né? Enquanto a vida passou. Mas é isso, queridos, né? Vamos encerrar agora a nossa fala. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado a todos que estão aí do outro lado. Estou muito feliz, né? Pela presença de vocês. Mais de 500 corações conectados ao nosso, conectados ao de Jesus. Então eu espero do fundo da nossa alma que o seu lar agora esteja num recanto de um pouco mais de paz. Viu? Vamos lá? Hoje eu quero oferecer essa canção final a cada um de vocês. Eu vou cantar olhando no fundo dos teus olhos, viu? Então, olha aqui para a tela. Eu vou cantar para você. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove e sempre te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coragem, muita luz no seu caminho, coragem de ser formiguinha pequena, trabalhadora da seara do Cristo. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. Um beijo no seu coração da formiguinha aqui. Até semana que vem.